Bom, pessoal, então, bom dia, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à disciplina de Fisiologia das Árvores, agora no formato remoto, né, que com certeza não é o ideal, tá? A gente sabe que não é bom para o aluno, não é bom para o professor também, né? Eu sempre gostei de estar em contato com os alunos, em contato ali no nosso meio, né, porque isso ajuda muito a essa troca de informações, porque às vezes a gente tem essa ilusão de que o professor vai passar algum conteúdo para aluno, né? Mas durante esses anos que eu sou professor das disciplinas aí da UFRN, eu aprendi muito com o convívio com os alunos, com a troca de experiências, com situações que acontecem no dia a dia que ajuda a gente a entender a parte de mecanismos fisiológicos da disciplina. Né? Então, a disciplina de fisiologia das árvores, ela é muito teórica, né? Tanto que ela vem no início, em disciplinas iniciais, né, do curso de vocês. Então, o que é que significa fisiologia vegetal? Né? Fisiologia, basicamente, uma definição bem básica mesmo, seria o mecanismo interno de funcionamento de uma planta. Então, daí, a gente vai estudar diversos desses mecanismos, e é claro que alguns deles mais estudados e, consequentemente, com mais conteúdo para a gente trabalhar na disciplina, e alguns outros menos estudados. Dentre os mecanismos mais bem estudados da fisiologia vegetal, tem dois que eu acabo dando mais importância à disciplina, porque também são mais importantes a, durante o convívio e cultivo de plantas na nossa região e, consequentemente, vão ser mais importantes durante a vida profissional de vocês, que é a parte de relações hídricas e de fotossíntese. Então, quando a gente observa nos livros de fisiologia vegetal, esses dois assuntos ocupam boa parte dos capítulos do livro, ou seja, às vezes é até a maior parte do conteúdo, né? Porque são os assuntos mais estudados e daí, consequentemente, tem mais resultados de pesquisa e quando vai se publicar, né, tem mais conteúdo. Por que são mais estudados? Porque também acabam sendo mais importantes em diversos locais que, que se estuda a fisiologia de plantas. E aí, consequentemente, sendo uma, aliás, mesmo assim, sendo uma disciplina com características mais teóricas, ela tem uma aplicação prática durante a vida profissional de vocês. E até porque, ao longo do curso, vocês vão ver diversas disciplinas que vão utilizar conteúdos que vão ser trabalhados aqui na fisiologia vegetal. Então, vocês vão ver disciplinas de irrigação, disciplinas de manejo de adubação e solos, que pega a parte de nutrição que a gente vai estudar aqui na disciplina, disciplinas que tem por objetivo trabalhar produtividade, ou então, por exemplo, produção de madeira, crescimento de árvores. Então, tudo isso vai estar relacionado à fotossíntese e, consequentemente, esses mecanismos, eles não são isolados, né? Então, a gente estuda isoladamente aqui na disciplina, mas é claro que está tudo relacionado. Uma planta, durante o início do dia, como nessa hora aqui, ela está fazendo fotossíntese, ela está absorvendo água, ela está absorvendo nutrientes minerais, ela está se defendendo contra efeitos ambientais ou contra pragas e doenças que podem estar ali surgindo. Então, o meio, né, os ecossistemas ou até meios de cultivo em que as plantas são utilizadas, eles são muito complexos, mas é claro, a gente só consegue entender isso se dividir os assuntos. Por isso que é lógico, né, em todas as disciplinas vocês verem isso, os assuntos, eles acabam ficando divididos. Então, nossa disciplina, ela é dividida em três partes, tá? Que vai ser a parte inicial, que a gente vai começar agora, que ela envolve relações hídricas e nutrição mineral, aliás, relações hídricas, nutrição mineral e transporte de solutos das raízes para os tecidos das plantas. Desses três conteúdos aí,
como eu falei agora há pouco, o que tem mais pesquisa e o que tem mais assunto a se estudar é a parte de relações hídricas. Então, se vocês observarem no CIGA, eu já coloquei diversas videoaulas sobre relações hídricas. Essas videoaulas eu fiz no ano passado, assim que a disciplina começou a ficar de forma remota. Então, eu gravei, porque eu peguei os slides e melhorei também, tá? Porque uma coisa é um slide que a gente trabalha na sala de aula, em que eu tenho um quadro disponível para estar desenhando, para estar mostrando como é que funciona os mecanismos. E aí, quando eu comecei a trabalhar com aulas online, aí eu percebi que daquela forma, não, daquele formato de slides que eu tinha, não funcionaria, porque eu precisaria colocar um esquema melhor para facilitar o entendimento. Então, às vezes a gente imagina que fazer aula online é a mesma coisa que fazer aula à distância. Aliás, fazer aula online é a mesma coisa que fazer aula presencial, mas acaba que não é, tá? O próprio contato mais íntimo do professor com o aluno facilita a transmissão de conteúdos. Então, quando eu comecei a preparar aulas para fazer online, aí eu comecei a perceber que eu tinha que melhorar muito os meus slides para que eu conseguisse passar o conteúdo de forma adequada. Então, daí eu fui renovando os slides. No início do semestre do ano passado, eu nem me lembro mais qual que é o semestre, porque acabou mudando o número lá depois, né? Mas logo no início, eu comecei a planejar para que as aulas fossem síncronas. E daí o que é que eu percebi, né? É que quando o problema que existe para ter aula síncrona para o professor acaba, às vezes, existindo para o aluno também. Como, por exemplo, nem sempre a gente consegue um horário de aula. Porque, por exemplo, quando eu saio de casa para dar uma aula, é tranquilo, eu vou lá para a minha sala de aula, os alunos vão estar lá presentes, então ali a gente vai ter uma hora ou mais para estar conversando. Quando a gente faz isso remotamente, aí é diferente, porque eu tenho que fazer isso na minha casa, aí eu divido espaço com meus filhos, com minha família, então nem sempre eu posso ter aquele horário adequado, principalmente porque meus filhos têm aula pela manhã, então imagina, às vezes eu tenho que ser professor e tutor deles, né? Então aí acaba que não tem como eu me dedicar 100%. Vamos marcar a aula aqui de 8h50, pode ser que de 8h50 eu seja chamado para algum assunto lá que meu filho está precisando de algum conteúdo que vai ser repassado por ele por videoconferência também, então aí já atrapalha tudo. Às vezes alguém chega em casa, alguma visita, faz barulho, às vezes o cachorro late, às vezes falta energia, às vezes cai a internet. Então, o que pode acontecer comigo, eu vejo que pode acontecer com os alunos também. E aí eu sei que às vezes tem alguns de vocês que têm trabalho, alguns que precisam ficar em casa cuidando de pessoas idosas ou de pessoas com comorbidade. Então, essa questão de horários é muito difícil, né? Eu sei que tem professores que conseguem organizar isso, mas eu não consegui ter a mesma rotina que eu tinha para aulas presenciais, mantendo com aulas à distância. Então, daí o que é que eu percebi, né? Não vai funcionar eu ficar fazendo todas as aulas por videoconferência. Alguma hora vai falhar alguma coisa, e aí eu não vou poder transmitir o conteúdo. E da mesma forma que pode falhar comigo, poderia falhar com vocês também, né? Então, imagina uma queda da internet, problema de energia, problema de conexão, né? E por aí vai. Então, qual que foi a minha ideia, né? Pelo menos todo o conteúdo teórico eu resolvi deixar gravado em videoaulas, coloquei no YouTube, e aí esse conteúdo já está todo lá, né? Como é recente, eu resolvi não gravar novamente agora nesse semestre. Então já está tudo lá, mas não precisa ver aquilo todo de uma vez, tá? Eu vou passando, eu dividi o conteúdo da disciplina de acordo com o tempo que a gente tem disponível. E isso foi um outro problema, porque acaba que, como o semestre teve que ficar mais compacto para poder repor aquele tempo que a gente perdeu parado, né, até ter uma definição de como seria o semestre da UFRN, a disciplina de fisiologia, que tem um conteúdo muito grande, teve que ser
todo condensado em uma quantidade de dias, em uma quantidade menor de dias do que o que seria na aula presencial. Então, acabou que vocês, às vezes, vão ver lá e vão se assustar porque tem muita coisa, né? Mas não se preocupe, tá? Eu vou, ao longo da disciplina, eu vou explicar como é que a gente vai trabalhando aquilo lá. Então, a primeira parte da disciplina, como eu falei, relações hídricas, nutrição mineral e transporte de solutos. A segunda parte, a gente vai ver mais a parte de metabolismo ou a parte bioquímica, que aí vocês já têm disciplina de bioquímica, já tem uma base para fazer essa segunda parte. E aí, na segunda parte, eu trabalho com fotossíntese, que é o maior conteúdo. Depois, transporte de solutos no floema, respiração e metabolismo de lipídios e assimilação de nutrientes minerais. Que a assimilação é diferente de absorção. Assimilação significa a incorporação dos nutrientes minerais em compostos orgânicos. Eu estou falando isso aqui bem rapidamente, depois eu vou explicar ao longo de cada conteúdo que vai sendo repassado. E a terceira parte da disciplina, ela mexe mais com a parte de regulação do desenvolvimento de plantas. Então, a gente vai ver o efeito das paredes celulares na regulação do desenvolvimento e crescimento de plantas, hormônios vegetais e fotorreceptores controlando o desenvolvimento. Não se assustem com o que eu estou falando aqui, né, que parece muito complexo, mas vocês vão ver que ao longo da disciplina eu tento sempre trazer exemplos práticos para facilitar o entendimento desse conteúdo. Então, como eu falei, né, eu coloquei todo esse conteúdo teórico em videoaulas. Algumas ainda falta até eu concluir e colocar lá, né, mas aí eu vou fazendo isso ao longo desse próprio semestre agora. A gente pode, de vez em quando, marcar videoconferências como essa aqui para tirar dúvidas ou para eu passar algum assunto complementar. A gente vai poder fazer isso ao longo da disciplina, tá ok? A gente combina isso. Mas, para evitar perdas de conteúdo, aí eu resolvi deixar tudo gravado lá nas videoaulas. Então, eu já disponibilizei o conteúdo de relações hídricas, que é o maior conteúdo da primeira parte, e depois eu vou disponibilizar um questionário referente a esse assunto. Em seguida, eu vou disponibilizar o conteúdo de nutrição mineral e transporte de solutos e mais um questionário. Normalmente, eu utilizo esses dois questionários como nota da primeira avaliação, assim como algum outro trabalho complementar que, por acaso, a gente precise fazer, mas, basicamente, por enquanto é isso, tá? A nota da primeira avaliação vai ser esses dois questionários. É muito parecido com quem já fez disciplina presencial comigo, já sabe mais ou menos como é que é meus esquemas de avaliação. É mais um trabalho de pesquisa que tem por objetivo complementar o assunto que a gente vê na sala de aula. Por que eu prefiro fazer trabalhos de pesquisa? Porque isso daí se parece mais com o que vocês vão fazer na vida profissional. Né? Então, durante a vida profissional de vocês não vão sentar no escritório e tentar lembrar de todo o conteúdo que foi visto lá nas disciplinas da UFRN. Né? Vocês vão pesquisar, vão conversar com outras pessoas, vão olhar em livros, internet, artigos científicos. Né? Então, basicamente, o objetivo de fazer um trabalho de pesquisa é isso, né? É tentar simular de alguma forma o que vocês vão encontrar na vida profissional de vocês. Não tem nenhum problema que as respostas sejam feitas em grupo, porque é isso que vocês vão ver na vida profissional também. Só que cada pessoa, né, cada aluno ou cada aluna precisa responder o seu próprio questionário. Mesmo que você esteja conseguindo chegar a uma resposta em comum com um colega, mas você precisa responder por conta própria, tá? Porque é isso também que você vai fazer, né? Quando você sair aqui da UFRN, você vai ter que ter seu relatório, vai ter que ter seu dado técnico para dar uma orientação. Então, é você mesmo ou você mesma que vai precisar fazer isso, ok? Eu vou
passar mais... Assim que eu passar os questionários, eu explico mais ou menos também, né, para quem ainda não fez comigo, como deve ser respondido, né, e o que é que eu quero, mais ou menos, nas respostas. E, é claro, ao longo da disciplina, em qualquer momento que seja, vocês podem ir tirando dúvidas comigo. Porque como a gente não tem a possibilidade de fazer aula presencial, aí o que é que acontece? Eu tento suprir essa deficiência de aula presencial através do WhatsApp. Então, lá no WhatsApp, a gente vai poder... Vocês vão poder ter um contato, né, entre aspas, mais íntimo comigo. A gente vai poder sempre estar trocando informações. Então, as perguntas podem ser feitas tanto no grupo, ou até, ou podem ser feitas também de forma particular comigo, tá? Pode entrar no meu número privado e fazer a pergunta, não tem problema nenhum, não. Assim que possível, eu respondo. Eu coloquei aquele horário de atendimento lá no Cigar, mas, às vezes, mesmo à noite, né, quando eu puder responder, eu respondo. Às vezes eu não vejo quando a mensagem chegou, aí no outro dia eu respondo. Mas sempre que surgir uma dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Não tem muito problema de horário, não, até porque horário agora é o que a gente menos consegue fazer, né, com essa saída de rotina devido à pandemia. Ok, pessoal? Então, o conteúdo é isso, as avaliações são essas. Deixa eu ver se faltou eu explicar mais alguma coisinha aqui. A questão das videoaulas, ela tem algumas vantagens em relação à aula presencial, que às vezes a gente nem percebe de início. Mas, por exemplo, às vezes se você quiser assistir a videoaula em uma velocidade maior, né, tá lá, uma videoaula de 40 minutos, mas eu quero assistir na velocidade de 1,5 ou até mais. Se é um assunto que a gente já tem familiaridade, né? Se é um assunto que é mais difícil, aí tudo bem, você pode assistir de forma mais lenta. Então, isso facilita também a organização do horário, né? Porque aí você vai passar menos tempo ali naquela videoaula, e aí você vai poder se dedicar às outras disciplinas que tem na UFRN. Tem a possibilidade de revisar o material, né? Imagine que você viu uma coisa lá, poxa, é lógico que nem a gente não absorve 100% do conteúdo passado numa aula, quer seja ela presencial, quer seja ela online, né? Então, você imagina surgir uma dúvida, você vai lá e dá uma revisada. Então, eu acho muito prático isso. Assiste na hora que quiser, né? Ou na hora que puder, que é o que a gente tem mais ou menos agora. Então, eu acho, com relação a trabalhar o conteúdo, eu acho que tem algumas vantagens. É claro que tem algumas desvantagens também em relação à aula presencial, mas eu vejo algumas vantagens. Então, como é uma disciplina que tem muito conteúdo, das disciplinas que eu dou na UFRN, que tem mais conteúdo, isso facilita também a organização do conteúdo e deixa lá, né, para ser trabalhado. Okay? Então, isso é mais uma justificativa para eu ter deixado todo esse conteúdo na forma de videoaulas. Com relação aos livros que a gente vai trabalhar na disciplina, tem 2 livros básicos, né, 2 livros textos. Um deles é o livro que agora, na 6ª edição, ele tá chamado de Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, que é o livro dos autores Teis e Zeiger, e agora eles acrescentaram mais 2 autores, né, já estão ficando velhinhos e aí já estão querendo deixar substitutos para eles. Esse livro eu solicitei na biblioteca, né, mas a biblioteca está fechada, não tem como vocês irem lá para pegar, e aí eu vou disponibilizar, eu já disponibilizei esse livro para vocês. E o outro é do professor Gilberto Kerbauer, que é da USP. Ele é bem legal, esse livro é muito bom porque, além dele ter todo o conteúdo teórico que nós vemos em nossa disciplina, ele acaba trazendo muitos exemplos de plantas de clima tropical, que aí é legal porque a gente é mais do nosso convívio, né, e aí facilita o entendimento do conteúdo. Ok, então esse material eu vou disponibilizar para vocês, e também isso é uma forma de complementar o que tem nas videoaulas. É claro que a gente pode utilizar outros materiais que aí eu vou combinando ao longo da disciplina, mas esses 2 aí são bem básicos
E não se preocupe, tá? Eles vão ser disponibilizados. Bom, pessoal, então é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui, né? Ou pode colocar lá no chat. Se não, né? Pode colocar também no WhatsApp, que aí eu vou passando esse conteúdo para vocês. Tá tudo ok? Ninguém tem nenhuma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvidazinha. Talvez seja pode ter atenção minha, mas em relação às atividades, o senhor vai colocar no SIGA, vai fazer como? Isso, eu vou colocar no Siga A e eu coloco também naquele grupo lá nosso do WhatsApp. Se por acaso tiver alguém aqui que não está no grupo do WhatsApp, por favor, né, eu peço para quem está administrando lá acrescentar, porque não se preocupem, tá? A mesma informação eu vou colocar no Siga e no WhatsApp. Apenas é que no WhatsApp a gente recebe mais rapidamente, né? A informação, então é mais fácil de visualizar lá o conteúdo. Porque no Siga avisa por e-mail, mas e-mail é uma coisa que a gente nem sempre está vendo, né? Mas não se preocupe, então o mesmo conteúdo que vai estar lá eu vou colocar no WhatsApp. Inclusive, os questionários, as videoaulas, os livros, todo o material de estudo eu vou disponibilizar tanto no Siga A quanto no WhatsApp, ok? Ah, tá, beleza. Obrigado, Igor. Colocou aí. Ó, pessoal, quem quiser entrar já no grupo do WhatsApp, é só clicar aí no link que Igor colocou, que aí já vai lá. Bom, pessoal, então é isso, tá? Se não tem dúvidas por enquanto, eu espero ter conseguido passar o objetivo da disciplina, como é que vai ser trabalhado o conteúdo, como é que vão ser feitas as avaliações, né? E como é que vão ser tiradas as dúvidas ao longo do semestre. E aí, né, é claro que ao longo do tempo que a gente vai trabalhando esse conteúdo, vão surgindo perguntas, vão surgindo dúvidas, e aí a gente vai tirando, tá? Fiquem bem à vontade para conversar comigo. O objetivo, como eu falei, é tentar, da melhor forma possível, não vai ser a forma mais adequada, mas pelo menos da melhor forma possível, suprir a deficiência que a gente tem na aula presencial, aliás, a deficiência que a gente tem na aula online e que a gente não pode estar tendo nesse momento agora, né, devido à limitação, possibilidade de encontro presencial. Tá? Mas eu espero que eu consiga trabalhar todo o conteúdo da disciplina, que vocês não sejam prejudicados com relação ao conteúdo da disciplina. Igor levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar se houver a necessidade de marcar uma videoconferência novamente para tirar dúvidas, se o senhor estaria disponível. Opa, eu acho que minha internet deu problema aqui, eu não escutei bem não, a pergunta. Se caso fosse necessário marcar uma videoconferência para tirar dúvidas, sim, durante o horário das aulas, o senhor estará disponível, né? Sim, com certeza, tá? Sempre que precisar, isso, tranquilo, tá? Por exemplo, imagine que a gente encerrou lá o conteúdo de relações hídricas e, de repente, seja necessário fazer uma videoconferência, a gente marca, tá? É claro que eu não vou repetir a mesma informação que está lá para a gente não ficar perdendo tempo, mas eu posso trazer exemplos diferentes, posso abordar de forma diferente o conteúdo lá, ok? Então, sempre que a gente precisar, que vocês sentirem necessidade, podem entrar em contato comigo por mensagem privada ou pelo grupo lá do WhatsApp, que a gente marca. Não tem problema nenhum, não. Eu sei que às vezes é interessante a gente ter essa conversa aqui por videoconferência, porque aproxima mais, né? Por que o conteúdo está tão grande lá nas videoaulas, né? Porque eu durante a gravação das videoaulas, o que eu tentava lembrar? Qual que eram as dúvidas que os alunos me perguntavam na sala de aula? E aí eu tentava trabalhar o conteúdo baseado nessas dúvidas. Mas é claro que é diferente, né? Não quer dizer que uma dúvida que surgiu em um semestre passado vai surgir no próximo semestre. E é claro que eu não vou me lembrar também de todas as perguntas que foram feitas ao longo desses anos. Tá? Mas aí, tranquilo, a gente
sempre que for necessário, sempre que vocês quiserem, a gente marca videoconferências. Professor, eu assisti lá o vídeo que o senhor disponibilizou sobre a questão lá da formação da terra, da evolução das plantas e tal. Aí eu tive algumas dúvidas durante eu estava assistindo o vídeo, né? Aí eu coloquei lá nos comentários, o senhor respondeu? Ah, não vi ainda não, mas eu dou uma olhada, tá? Eu geralmente eu olho os comentários que tem lá no YouTube e respondo por lá mesmo, porque isso acaba ficando... Outra pessoa que assistir, se for lá embaixo, vai... E de repente tiver a mesma dúvida, pode responder. Sim. Porque eu não vi ainda... Eu botei lá justamente por isso. Ok. Eu não vi ainda não, mas aí eu vou dar uma olhada hoje e respondo por lá mesmo. Tranquilo. E se por acaso eu não responder, você pode ir lá e perguntar, não era isso que eu queria, tá? E a gente pode ir conversando, ou por lá ou por qualquer outro meio também, tá? Não tem problema não. Tá ótimo, então. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter conseguido passar os objetivos da disciplina, né? Então a gente continua trocando conversa, trocando informações, por esses outros meios que eu já falei. Então tenham um bom dia. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo a disciplina. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. É um conteúdo muito teórico, muito básico, mas que é a minha paixão dentro dessas disciplinas, né? É onde eu me dediquei na minha pós-graduação e é o que eu gosto mais de fazer, é estudar a fisiologia de plantas. Reginaldo, quer perguntar alguma coisa? Bom dia, professor. Tá me ouvindo? Bom dia, Reginaldo. Tá tranquilo. Tá. Eu passei para o senhor uma solicitação para transformar aquele conteúdo do livro que veio no arquivo que eu não consigo abrir no computador para o senhor transferir para PDF. Isso. Se eu tiver um tempinho. Tá, eu vou tentar fazer isso hoje pela manhã. Ok? Aí eu coloco no cigarro. Exatamente aquele outro livro. Aquele formato ali, às vezes ele... Eu tinha ele nesse formato e disse, bom, vai facilitar para quem quiser ler no celular, mas aí nem sempre a gente consegue, tá? Eu coloco lá também, tranquilo, Reginaldo. Tá, já, professor, combinado. Obrigado. Nada, que é isso. Bom, pessoal, Professor, então é isso. Se ninguém tem mais... Licença. Oi. Eu só queria falar para o senhor que, caso o senhor passe a atividade e comunique lá no grupo do WhatsApp, o senhor me marque para eu poder colocar na descrição do grupo, quando tiver atividade, e ficar mais fácil de visualizar. Tá, ok. Eu passo... Por exemplo, normalmente essas atividades que eu passo são aquele questionário lá do Google Forms, tá? E aí, porque acaba que aquilo ali, eu descobri as respostas das pessoas, né? Cada um coloca lá, preenche o seu, não se perde, porque fica na minha. Isso, aí eu coloco o link nos dois, tanto no WhatsApp quanto no cigarro. Ok? Pronto, tá certo. Beleza, mas aí a gente vai falando isso. Eu vou tentar fazer esse de relações hídricas o mais rápido possível, porque aí, à medida que vocês forem vendo as videoaulas, vocês podem já ir respondendo também. Tá? Eu coloquei aqueles prazos lá de primeira, segunda, terceira avaliação, porque a gente tem que cadastrar aquilo no cigarro. Mas, é claro, né, se quem quiser já ir respondendo logo, até porque chega uma hora que vocês começam a ter muitas disciplinas, começa a ter muita coisa para estudar, então, quem puder já ir se livrando, né, já vai adiantando aí as respostas também. É claro que vocês podem ir fazendo o tempo de acordo com a disponibilidade de vocês, tá? Então, é isso, vou tentar colocar pelo menos essa parte primeira. Hoje já é quinta, talvez essa semana eu não consiga, mas semana que vem, com certeza, eu já deixo o primeiro questionário disponível. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Tá? Sejam bem-vindas e sejam todos bem-vindos à nossa disciplina, né? Que a gente possa aproveitá-la ao máximo possível.
tenham um bom dia, né? E que a gente termine logo essa situação difícil, né? Que a gente possa se encontrar o mais rápido possível presencialmente. É isso. Tchau. Tchau, professor. Tenha um bom dia. Tchau, professor. Bom dia. Até Bom mais. dia. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, professor. Bom dia. Obrigado. Um abraço. Tchau. Nada.